Pontualmente 8h07. Sexta-feira, dia 2 de junho, a nossa terceira live dessa série Empresárias da Beleza. Eu já entrei rindo. Vocês têm um marido que apoia? Que arruma o cabelo, que pega no pé? Eu tenho. A gente estava brincando aqui em casa agora. Meu marido ansioso com o horário e eu tranquila. E ele ansioso aqui. Aqui em casa a gente torce um pelo outro, vive um pelo outro e ri muito também, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, a terceira live da série Empresárias da Beleza. Hoje é uma live muito especial para mim, porque são as empresárias mais novas que eu tenho, né? São as mentoradas mais novas que eu tenho. São duas princesas lindas, duas servas de Deus que eu admiro muito. E eu já vou começar falando o currículo delas. Maiara, formada em técnico de análises clínicas antes de entrar no mundo da beleza. Na área da beleza, ela cursou maquiagem, penteado, design de sobrancelhas, lash lifting, extensão de cílios, micropigmentação, nanoblend, despigmentação. Ela atua na área da beleza desde 2018 como maquiadora, com os demais serviços há 2 anos. E a Ariane, sim, hoje a live é em dose dupla. Ariane, antes do mundo da beleza, ela cursou 9 meses da faculdade de contabilidade e trancou porque não se identificou com o curso. Mais uma apaixonada pelo mercado da beleza, né? Na área da beleza, ela fez curso de maquiagem, penteado, lash lifting, extensão de cílios, design de sobrancelhas, massagem relaxante, despigmentação, nanoblend, nutri-gloss e atua na área desde 2018 como maquiadora com os demais serviços há 2 anos. Elas são, assim, as corresponsáveis desse novo visual, dessa sobrancelha, desse olhar lindo. Ontem eu estive lá, né, pessoalmente no estúdio delas, refazendo aí, né, o design da minha sobrancelha, fazendo a extensão de cílios. Gente, uma mulher com uma sobrancelha feita e com extensão de cílios não quer guerra com ninguém. Aqui em casa vão ser 45 dias de paz e tranquilidade, porque é bom demais a gente acordar e já olhar assim no espelho, já se sentir linda, já se sentir poderosa. A Ana tá falando que tá precisando, minha amiga. Olha, eu vou te levar para lá logo, logo, viu? Sejam todos bem-vindos. Já vi que a Meire já está por aqui, as minhas convidadas já estão por aqui. A Sistema Graces, minha grande parceira, também já está por aqui. Vanete. Sejam todas bem-vindas. É uma alegria para mim estar voltando a pessoalmente estar aqui fazendo lives, né? Para quem está assistindo desde segunda-feira, viu que eu já tomei baile, né, do Instagram. Segunda eu não via comentários, quarta o Instagram não deixava eu entrar com convidados, mas a gente não espera acontecer, a gente faz acontecer, a gente dá um jeito e faz as lives acontecerem. Bom, hoje as convidadas são mais que especiais, li ali o currículo delas, daqui a pouco elas vão se apresentar mais. Deixa eu já chamá-las por aqui, vamos ver se hoje não tem, hoje eu consigo chamá-las. Estúdio. E olha que chique. Eu fiquei um bom tempo sem fazer live, né? Acho que o Instagram ficou bravo comigo. Ele falou, deixa eu dar um baile nessa mulher aí. E aí ficou esses... Entrar ao vivo com elas. Ah, minhas meninas, minhas lindas! Tudo bem? Que bom receber vocês por aqui. Falei ontem, é um bate-papo entre amigas. Gente, ontem eu tava lá no estúdio, né? E a gente começou a falar da live, né? Elas ansiosas com a live, claro. Fazer uma co-live, né? A primeira vez. E aí a gente chegou à conclusão que o nosso único problema hoje vai fazer a gente parar de falar, né?
Porque juntar nós três... A gente começar... A gente começa, a gente não para. Ontem eu tinha reservado, acho que a gente reservou 1h30 para ficar aí, né? Eu fiquei a tarde inteira lá com elas. Né? O papo foi tão gostoso que a gente ficou a tarde inteira. Então, oficialmente apresentadas, as minhas mais novas mentoradas, mais novas de idade, inclusive, são duas meninas, mas duas meninas com uma força que vocês não têm ideia. Sabe aquela menina que desde pequena sabe o que quer? E batalha? É as duas assim. As gêmeas são assim, né? As gêmeas são assim. Meninas, sejam bem-vindas e comecem se apresentando. Quem são vocês? Meu nome é Ariane, tenho 25 anos, bem novinha, mas como a Gi falou, a gente já sabe o que quer, né? Fiz faculdade, 9 meses de contabilidade, questão que eu estava na empresa e acabei não me identificando e eu não estava sabendo lidar com tanta coisa além do serviço, mais na faculdade. Então, eu tranquei a faculdade, decidi tomar esse posicionamento para seguir mesmo na carreira onde eu estava. E foi em 2018 que eu comecei com curso de maquiagem, penteado, mas conforme foi a pandemia, né, cancelado todos os eventos, a gente ficou perdida, sem saber o que fazer. E assim, a Mayara começou, né, com o curso de design e ela falou, você precisa fazer os cursos, precisa conhecer. Então, foi dali que começou. Eu sou a Mayara, muito prazer. Também tenho 25 anos. Como a Gi falou, eu comecei na área da saúde, me formei no técnico de análises clínicas. Eu amei o curso, porém, eu sabia que não era aquilo que eu queria para a minha vida. E aí eu conheci a Ariane em 2018, não, foi em 2016 que a gente se conheceu. A gente nem sabe mais. E aí a gente dividia essa paixão pelo mundo da beleza, né, por maquiagem. E foi aí em 2018 que a gente resolveu fazer o curso de maquiagem juntas. E desde aí a gente não parou de investir nessa área da beleza, porque é a nossa grande paixão. A gente sempre foi muito vaidosa, né? E aí isso refletiu na nossa vida profissional também. A gente ama a área da beleza. A gente começou com maquiagem e hoje a gente já tem um leque aí de procedimentos no nosso estúdio. E é isso. Por enquanto. Meninas, inspirem-se. Nos comentários agora vocês estão vendo ali a Ana Lopes Neils falando novinhas. Sim. Eu e a Ana temos uma história parecida com a de vocês. Nós nos conhecemos, acho que um pouco antes até, né, Ana? A gente já tinha um pouquinho menos de idade. A gente era novinha como vocês, nos conhecemos e a nossa amizade perdura até hoje. Então, existem sim amizades fortes entre mulheres que juntas crescem. A gente está alinhando agora uma pré-sociedade, né, Ana? A gente vai fazer uma coprodução de alguns cursos ainda e as duas também no mercado da beleza. Então, inspire-se. A Ana falando que tinha 12. Ana, nossa! É mesmo? É verdade, é verdade. Para de fazer conta, vamos parar de fazer conta, né? Vamos parar de fazer conta. Mas era mais ou menos isso, era começo de adolescência mesmo. E amizades que realmente perduram, né? Que fazem bem pra gente. Agora deixa eu apresentar o outro lado, né? Que eu conheço, contar um pouquinho. Eu conheci as meninas em Mogi, no movimento Mogi Beauty, né? Um movimento que a gente criou, eu e meu esposo criamos ali em Mogi para unir o mercado. E eu falo assim, que às vezes Deus nos dá sonhos, planos, projetos com propósito específico, né? E para mim foi muito claro que o Mogi Beauty nasceu para a gente se conhecer. Sim. Exatamente, foi a gente realmente se conhecer para que isso, Deus não une vidas, Ele une propósitos. Sim. Então essas duas são guerreiras, uma coisa que eu admiro é a força que elas têm. Uma tá noiva, a outra tá namorando, as duas apaixonadas, sonhando com casamento, né? E batalhando para juntar dinheiro para esse casamento, né? Mas são duas mulheres fortes, são duas servas de Deus, que também passaram por vários momentos delicados também, né, nas suas comunidades, como eu passei. Então a gente compartilha de muitas histórias. E são duas mulheres que eu admiro demais, tenho muito orgulho de conviver com elas, né? Águias voam com águias.
E saibam que eu aprendo muito com vocês, mesmo tendo a metade da minha idade. Mas eu aprendo muito com vocês, mesmo tendo a metade da minha idade. Eu falo assim que no juízo, acho que eu sou mais nova que elas, né? Porque eu não tenho nenhum, então sou mais nova que elas. Meninas, contem pra mim assim. Vai ser difícil fazer pergunta ontem, né? Hoje, porque ontem a gente gravou, né, uma entrevista longa lá. Mas eu quero que vocês contem agora o seguinte, como é que foi, né, para vocês, como é que está sendo, né, que a gente ainda está no momento, como é que está sendo para vocês a nossa mentoria? O que vocês já aprenderam? Como é que está sendo esse momento de mentoria que a gente está vivendo aí desde, já vai fazer quase 2 meses, né? Isso. Gente, olha a Ana falando se eu sei o que é juízo. Sei sim, Ana. Eu esqueci em algum lugar. Mas eu sei, tá? Eu tinha muito. Eu perdi faz pouco tempo. Tá vendo ruim de amiga muito próxima? É isso, né? Acaba dedurando a gente. Mas diga, meninas, como é que tem sido para vocês esse momento de mentoria? O que vocês têm achado? O que tem sido bom ou ruim? O que poderia acrescentar? Conta pra gente um pouquinho. Então, a gente conheceu a Gi no momento da nossa vida, assim, foi muito Deus que colocou a Gi no nosso caminho, porque era um momento que a gente estava se sentindo extremamente perdida em relação a tudo do nosso negócio, a gente não sabia o que criar de conteúdo mais, a gente estava assim, parece que bateram na mesma tecla e não estava tendo resultado nenhum. E aí foi onde eu até mandei mensagem pra Gina antes de ir, mas você tem certeza que vai trazer resultado? Porque a gente já investiu em tanta coisa e não trouxe resultado pra gente. E assim, a mentoria tem sido um divisor de águas na nossa vida. A gente tem aprendido muito com a Gi, não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida espiritual também. Tem enviado muito a gente nessa parte também. Então, assim, a gente tá aqui na nossa guia em tudo. Foi um... Que bom, que bom. Porque foi como a Gina falou. Não se estranha a gente chamar uma de gêmea. Até eu já me acostumei com a história. São gêmeas, pronto. Como a Gêmea falou, a gente batia muito na mesma tecla e a gente quer crescer, né? Mas a gente não estava conseguindo. As estratégias que a gente tinha não estavam funcionando. Então, a mentoria veio para colocar tudo em ordem, né? Até a nossa rotina, a nossa cabeça em relação a conteúdo, como alcançar o nosso público, como trazer conexão. Então, isso foi, tipo assim, de 0 a 100, muito rápido e a gente é muito ansiosa. Então, a gente já começou a tarefa, a gente já vamos fazer. Então, foi muito bom ter tipo, uma orientação assim, mais de perto. Né? As outras coisas que a gente fez, que a gente investiu para ter essa mesma mentoria, não alcançou o nosso objetivo, né? Mas a mentoria da Gi está sendo tipo, mais que a expectativa. Né? Que bom. Até o olhar, assim, né? O jeito que a gente se olha, né? Porque a gente se comportava muito assim, como profissionais. As meninas que fazem sobrancelhas dos filhos e hoje a gente já se vê e já se comporta mais como uma profissional empresária da beleza. E vocês são inspiração para mim. Agora eu vou contar uma parte que vocês não sabem ainda. Prepara o lenço. Há um tempo, eu tenho vindo com muita mentoria individual, muito treinamento, né, palestras internas, treinamento de equipes. E há algum tempo, eu tenho até conversado muito com meu marido em casa, eu tenho sentido alguns profissionais que me deixam triste. Porque eu pego na mão, eu puxo e o profissional não vai, e eu dou tarefa e eles não fazem, e eu fico revoltada. Eu falei, gente, dá para mudar, dá para crescer. Né? Eu confio no processo, eu confio no método que eu criei. Eu tô há 15 anos no mercado só da beleza. Há 25 anos com gestão empresarial, né? Ministro aula sobre isso, então eu confio. Mas muitas vezes eu empacava porque pessoas não faziam. E, gente, é incrível. Eu lembro da primeira mentoria que eu passei para elas uma tarefa. Acho que no dia seguinte elas já fiz. Eu falei, peraí, como assim? A velocidade de vocês? Eu falei, não, peraí, gente, calma. Eu fiquei assustada. E aí eu comecei a observar
assim como vocês, né? Eu tenho uma outra mentorada, a Mônica, Thalita, que vai ser semana que vem, né? A Ana me ouve também bastante. Eu falei, pera lá, existem realmente empresárias, que às vezes não se veem ainda como empresárias, mas que seguem o processo, que estão dispostas a investir no processo. E aí eu comecei realmente a orar. Falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? Como é que eu posso realmente contribuir mais e mais? Eu nunca quis deixar o mercado da beleza, que é um mercado que eu sou apaixonada, não tem como. E aí meu marido falou, Giovana, você tem que andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e voar com quem quer voar. Eu falei, eu não quero andar, eu quero voar. A águia voa com águia. Eu falei, não, aquelas duas lá me inspiraram. E uma certa madrugada eu acordei, e aí orando o Senhor me falou, é assim. E aí eu montei todo o passo a passo do método Empresárias da Beleza com o que eu comecei a aplicar em vocês. Então, se o método Empresárias da Beleza hoje está se tornando uma mentoria em grupo, vocês duas são culpadas disso. Nossa, que honra! Vocês duas me inspiraram realmente a continuar, a acreditar que ainda tem profissionais que podem se transformar em empresários e que às vezes precisam só de um empurrãozinho, né? Ainda hoje eu estava ouvindo um podcast do Thiago Brunet falando isso, né? Que às vezes a gente precisa. O milagre está ali, a gente precisa de alguém empurrar. Né? E às vezes a gente precisa de ter alguém perto empurrando. E, gente, elas aceitaram um desafio. A gente fez todo um processo, né? Nos dias 13 e 14, na nossa mentoria, que eu vou dar gratuita, eu vou falar um pouquinho como é esse processo. E elas passaram por processo de identidade, de identificar quem elas eram, entender, ter clareza sobre o negócio, né? Começar aí um crescimento orgânico do marketing delas. E agora, essa semana, a gente começa com tráfego pago, que é um grande desafio. Elas aceitaram esse desafio, então essa semana a gente começa uma nova fase da mentoria delas, que é realmente o tráfego pago. Que, afinal de contas, a gente está aqui também para ganhar dinheiro, né? A gente quer prosperidade, né? Então, bora lotar essa agenda aí, bora fazer acontecer. Bom, já falamos aí, né? Eu falei que a gente tem que segurar o horário. Eu até coloquei o reloginho aqui hoje pra gente não perder o horário. Que a gente grava menos de uma hora para deixar gravada essa live. A gente gravou ontem um vídeo, eu fiz uma entrevista com elas, então logo vocês vão ter aí no canal do YouTube também, contando, né, a história. Mas contem pra mim rapidinho. Vocês começaram, né, o estúdio. Onde é o estúdio de vocês? E como é que foi o começo dessa história de vocês? Então, o nosso estúdio é na minha casa, nos fundos da minha casa. A gente começou lá em 2018, né, quando a gente fez o curso de maquiagem, aí entrou a pandemia, a gente não conseguia mais trabalhar com maquiagem, e aí eu fui para a área das sobrancelhas primeiro do que a Ariane. E aí eu falei assim, vamos comprar as coisas para a gente começar a atender. Aí eu comprei a maca, e aí já tinha alguns... A gente comprou, acho que a cadeira. Foi, a gente comprou a cadeira. Como a gente trabalhava com a maquiagem, aí a gente comprou a cadeira para atender as clientes, né? Então, foi a nossa primeira compra. E a gente ficou tão feliz só com a cadeira. Foi uma conquista enorme pra gente sair do zero e ter algo concreto, algo para atender as clientes. E aí a gente foi trabalhando, mas um detalhe, na época que a gente estava fazendo o curso de maquiagem, que eu estava trabalhando no consultório odontológico, estava na metade do curso, eu fui demitida. E aí eu falei assim, agora eu vou desistir, eu não vou ter dinheiro, porque eu não estava registrada, e aí eu vou ter que desistir da maquiagem. Ela falou assim, não, eu vou pagar para você, não, você não vai desistir, a gente vai até o final. Só que, como a gente sempre fala que Deus nos uniu de tal forma que eu não era registrada, mas eu recebi como fosse registrada todos os dias que eu consegui pagar o meu curso de maquiagem, pagar inteiro o curso de penteado. Então, desde lá eu já via a mão de Deus trabalhando na nossa vida por conta disso, né? E eu já querer abrir mão por conta de situações, né, que acabam ocorrendo. E Deus foi lá e falou assim, não, é hora de desistir. E aí
A gente terminou, veio a pandemia, a gente foi comprando as coisas aos poucos. A gêmea já tinha falado que a gente podia fazer aqui um estúdio. E na época eu estava trabalhando numa loja de construção a seco, né? Vendia todo o material de drywall. E aí eu falei assim, gêmea, vamos construir. Metade a gente faz de drywall ali e a gente tem um espaço. E aí eu consegui ter um pouco de desconto, né? Que é pra gente começar. E eu entrei em contato com um gesseiro, já veio fazer orçamento, a gente já foi correndo atrás das coisas. E assim, foi rápido, mas foi um processo onde a gente foi trabalhando a nossa ansiedade. Foi, nossa, porque eu falei, gente, vamos construir o estúdio. E aí, quando ela viu, a gente já tava construindo, já foi bem rápido. Uma personalidade onde a gêmea é tipo, Vamos, vou fazer, vou comprar, e eu falo, calma, gêmea, vamos pensar um pouco. Mas foi bom ter essa personalidade dela de vou fazer amanhã, começar amanhã, não quero nada para daqui a uma semana, daqui a um mês, eu vou começar agora. Então, se não fosse ela, essa ansiedade dela, a gente não teria começado, né? Ainda mais que eu estava ainda fazendo a faculdade. Enquanto ela estava fazendo o curso de conhecimento aqui, do curso de design, de extensão, eu ainda estava na contabilidade. Uhum. Como eu estava fazendo a faculdade de contabilidade por conta da empresa que eu estava, eu falava para ele, eu vou terminar a faculdade, porque se a gente tiver o estúdio, a contabilidade vai ser ótima para a gente. Então, Sim. essa parte financeira, pelo menos, eu vou entender. Só que eu não consegui. Pensei, a gente falou assim, você precisa fazer o curso. Eu falei, eu não consigo pagar a faculdade, fazer o curso. Mas assim, eu falei assim, eu tenho que tomar uma decisão. E aí eu falei assim, eu vou trancar a faculdade. Eu já aceitei com os meus chefes falando que eu não queria mais uma faculdade. Porque não era aquilo que eu desejava, não era aquilo que eu sonhava. Mesmo que seria bom, né? Benefício para mim daqui a anos. Mas eu falei assim, eu não consigo mais trabalhar aqui. Eu não tinha horário para entrar, não tinha horário para sair. Então, aquilo estava me deixando muito para baixo, a ponto de desistir de tudo, nem fazer nenhum nem outro. E aí eu já falei para eles que o meu sonho era abrir o meu estúdio e eu não ia ficar muito tempo lá. Então eu já dei um aviso para eles. E aí no final de 2020, eu já comecei a estudar, já começou alguns atendimentos, né, em relação aqui com a nossa cadeira, a nossa compra de marca. Aí a gente já foi comprando tudo aos poucos. A gente aproveitou muito o dinheiro que a gente ganhava no CLT para investir ao máximo. Para investir. No nosso estudo. A gente teve muita ajuda dos nossos familiares também. A gente ganhou várias coisas deles. E foi assim, o que manteve a gente no nosso sonho foi ter o apoio deles. O meu pai pagou a mão de obra do pedreiro para colocar o piso aqui. O meu noivo deu a mesinha do café e a cafeteira. O pai dela deu o nosso tapete, a irmã dela deu o nosso look. Então a gente foi recebendo muito presente. Foi isso. Acaba desistindo, né? Também. Da família, mas além de uma a outra, né? Temos uma outra, além disso, a gente tem a nossa família, as minhas irmãs, que assim, foi excepcional. Eu lembro quando eu formei de maquiagem, meus pais e minha irmã comprou uma caixa de maquiagem cheia de sonda e eu só chorava. Quando eu recebi aquele presente, eu só chorava, porque era algo que foi concretizado. Então, desde lá, a nossa família nos apoia muito. E não tem nem o que reclamar de nada, porque a gente nunca ouviu deles uma palavra de respeito, sabe? Pra gente parar. Então, a gente sabe quem está do nosso lado de verdade. E, assim, Deus para segurar a gente, porque eu acabei saindo do meu serviço em 2021, em maio de 2021. Eu fui demitida, é algo que eu estava orando
para Deus me demitir, tirar daquele serviço que estava me prendendo. E aí eu comecei sozinha, direto aqui no estúdio. A Jamie ainda estava no CLT. E eu não sei nem como contar quantas vezes que eu queria desistir. Foram muitas noites de choro, muitas assim, tardes que via que não tinha nenhuma cliente, me deixava triste, mas assim, e aí tinha jeito. Não vamos desistir, não vamos desistir. Eu também vou sair do emprego. Eu falei assim, não sai. E eu sempre segurando ela aonde que der, porque ela ainda tinha um propósito onde ela estava. Então eu sabia que não era a hora dela sair. Que momento. E ela fez muito certo, né? Ano passado ela conseguiu ser demitida e a gente tá desde lá trabalhando juntas todos os dias, não só eu sozinha. 3 pontos importantes. Primeiro, gente, segue o Instagram dessas meninas, porque tem filmagem do comecinho desse estúdio, né? Tem alguns vídeos ali do comecinho, é muito gostoso ver isso. O estúdio é uma delícia, ele é aconchegante, é a carinha delas. Elas estão no Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, tá? Então, para quem tá aí em São Paulo, não é longe não, tá? Pega um trenzinho, a gente chega rapidinho aqui, tá? Eu moro em Salé, eu vou até lá, eu sei que não é longe. Vocês falaram primeiro questão da sociedade, que vocês são diferentes. Sociedade, para que ela dê certo, as pessoas têm que se complementar. E vocês se complementam. Se fossem as duas com o mesmo perfil comportamental, pensando do mesmo jeito, talvez não teria o mesmo sucesso, né? E talvez, então, a ansiedade de uma e a calma de outra é o que segura isso realmente, né, firme. E o que eu acho bacana, assim, a família apoiou. Por que a família apoiou? Porque a paixão de vocês é tão grande que ela contagia. Ser empreendedor é ter essa paixão, é ter essa vontade de fazer acontecer, ter a certeza de que está no propósito. Então, quando você tem essa certeza, você tem essa paixão, as pessoas que estão ao redor que amam, elas se encantam e elas se apaixonam também. Então, elas investem e apoiam. Agora, para manter isso, é realmente manter o comprometimento. Porque no momento da emoção, oba, todo mundo é presente, todo mundo... Mas esse apoio de vocês, eu percebo que ele não foi só na inauguração. Ele é até hoje, né? E por que ele continua sendo esse apoio? Porque vocês continuam comprometidas e firmes. Eu vejo muitos empresários, muitos profissionais da área da beleza que tentam se tornar empresários, né? E reclamam muito disso. Ai, meu marido não me apoia, minha família não me apoia. Mas por quê? Porque desiste fácil. Na primeira dificuldade, desiste, né? A história de vocês é linda, mas não é um conto de fadas. Tem muito perrengue, tem muita semana de orar ali, Senhor, não vai dar pra pagar conta, né? Segura, como... E aí Deus manda providência, né? Mas é essa certeza de que está no propósito e se manter firme nisso, né? Eu lembro que no começo do processo, a gente estava fazendo o mapa de empatia ali das clientes de vocês. Vocês começaram a relatar, a falar de alguns perfis de cliente e me encantou o jeito que vocês falavam delas, né? Por quê? Qual que é o propósito de vocês? Por que a empresa de vocês existe? O que vocês fazem pelas mulheres? Conta para quem está assistindo a gente o que vocês fazem pelas mulheres, por que vocês existem? Então, primeiramente, a gente não trata a cliente aqui como um número, a gente trata as clientes todas de forma especial, porque realmente a gente não quer ser só as meninas que fazem sobrancelhas ou cílios, nós queremos transformar a vida das pessoas através do nosso trabalho, né? Então, a gente já passou por fases das nossas vidas que a gente não tinha autoestima muito baixa, e a gente aprendeu a lidar com isso. Hoje a gente se ama, hoje a gente tem uma autoestima boa, e a gente vê muitas mulheres hoje em dia passando por isso, falando que não se ama, que não se gosta, com depressão, com ansiedade. E o nosso propósito, eu acredito muito que Deus uniu a gente por isso, porque o nosso propósito é levar isso para as pessoas, aumentar a autoestima das mulheres hoje em dia, através do nosso trabalho, né? A gente sempre fala, como então, a gente sempre fala de Deus, a gente sempre coloca um louvor, né, de vez em quando aqui, e a gente tenta levar isso para elas,
construída e Deus trabalhou muito isso na gente. A gente quer transformar também a vida dela através disso, através de uma financeira, de um filho. Porque a autoestima não é só você ir lá no estúdio e fazer um procedimento, é muito mais do que isso. É você aprender a se amar, se olhar de uma forma mais carinhosa, mais amorosa, se tratar como prioridade, né? Cuidar de você, para depois você cuidar da outra pessoa. Falou tudo. E assim, as clientes de vocês se tornam fãs, né? Eu já tô vendo os comentários aqui, né? Se tornam fãs de vocês, né? Vocês conseguem mexer com essa autoestima. Vamos falar um pouquinho dos serviços que vocês fazem, né? Eu já tô... É a segunda vez que eu faço alongamento de cílios com elas, eu sou apaixonada por isso. Por que um designer de sobrancelhas e que um cílios mexe tanto com a autoestima da mulher? Porque ao acordar, a primeira coisa que a gente vê é se olhar no espelho, né? E quando a gente se olha no espelho com a sobrancelha toda peluda, toda com um design que não é da sua personalidade, com aquele olhar triste ou aquele olhar mais abatido, você olha assim, você não tem aquela confiança para começar o seu dia bem. Então, o design é só a ponta do iceberg. O design e a extensão já dá um up na hora que você acorda. Você já dorme linda e se acorda maravilhosa. Ao olhar no espelho, você já vê aquela confiança já. Você já consegue ter aquela força de enfrentar um dia difícil no seu trabalho, ou um dia difícil, né, na sua própria casa. E você, cuidando de você mesmo, já dá um diferencial enorme. E temos muita cliente que, quando tá um tempo assim, sem fazer sobrancelha, sem fazer cílios, outras pessoas reparam, porque elas falam assim, nossa, o que está acontecendo com você? Você tá triste? Tá acontecendo algum problema em casa? Você tá abatida? E ela fala assim, não, eu só tô sem extensão, eu só tô sem fazer. E então as pessoas ao redor reparam se você está bem, se você não está bem, às vezes é só um detalhe, uma extensão ou outra, e as pessoas olham para você e já vê que aquela confiança está baixa, sabe? Mas é só um pontinho do que a gente faz para ajudar as nossas clientes. A Bruna tá falando, a gente acorda pronta e linda. E aí eu vou falar como cliente, gente, o que economiza de tempo, vocês não têm ideia. Porque a gente acorda, às vezes, correndo. Eu, muitas vezes, não faço a maquiagem em casa, eu faço no caminho. E aí, hoje eu parei pra fazer maquiagem e falei, gente, é 1 minuto só. Eu vou fazer uma pele, né, uma sombra, que nem precisa de sombra mais, e um batom. Pronto, pronto. Então, a gente acaba, facilita muito o dia a dia. Então, não só para as clientes de vocês, mas para as empresárias da beleza que precisam sempre estar lindas, estar, né, com a imagem em ordem, precisam transmitir isso. Eu acho que esses serviços são essenciais, são diferenciais. Uma pergunta que me surgiu, eu lembrei agora. Por que o nome do estúdio de vocês? Conta um pouquinho essa história do nome e por que o nome do estúdio de vocês. Um pouco óbvio. Quando a gente se conheceu na igreja, quando a gente foi conversando, se conhecendo melhor e vendo muitas coisas em comum, a nossa conexão assim, foi assim, de milhões. E da gente ir pra igreja com a roupa parecida. Sem combinar. Então, a gente começou a dizer, nossa, a gente é muito gêmeas, a gente é muito gêmeas. Na hora de decidir um nome, eu acho que foi ao mesmo tempo. A gente falou assim, vamos colocar gêmeas, só que em inglês. E aí ficou Estúdio Twins. Então, Twins, gêmeas. Então, não tinha como ser outro nome. Esse nome identifica muito sobre a nossa conexão, além de ser de muita amizade, de muito amor. A gente é como irmãs mesmo. A família adotou ela, a família dela me adotou, então a gente realmente é gêmeas. As minhas irmãs às vezes sentem ciúmes, mas desculpa, Deus que uniu, então ninguém separa. Exatamente. Sinto muito.
tudo o nosso negócio com a nossa cara, né? A gente queria levar a nossa história também para todas as pessoas. Então, a gente se chama de gêmeas e a gente chama as nossas clientes, as nossas seguidoras de twins também, porque a gente quer essa conexão também com as pessoas e demonstrar para elas como nós somos, como é a nossa personalidade. Que lindas. Bom, além da sobrancelha e da extensão de cílios, né, que facilita o nosso dia a dia, conta um pouquinho mais dos outros procedimentos que vocês fazem e como eles facilitam o dia a dia das clientes e de outras empresárias também do mundo da beleza. Então, nós temos vários outros procedimentos, né? Nós fazemos a micropigmentação e nanopigmentação também, que facilita muito no dia a dia. Você já vai estar com a sobrancelha preenchida, sem falhas, sem precisar preencher lá com lápis ou sombra no dia a dia. Pentear. Só pentear. Também temos o procedimento de despigmentação, porque hoje em dia muitas mulheres sofrem com micropigmentação antiga, que já chumbou, que já mudou de cor, que o design não está tão legal. Então, nós fazemos esse procedimento também, que tira todo aquele pigmento que está aí, que você não gosta mais, que afeta a sua autoestima também. Nós tiramos através de algumas sessões de pigmentação mata. Temos a massagem relaxante também, que a gente faz. É maravilhosa, é 1h30 de massagem. Então, não é aquela massagem que é só a voltar e pronto, é uma profunda mesmo. Então, se você tiver aquela semana bem cansativa, a massagem te faz assim, flutuar depois. E temos o Lash Lift, para quem não tem desejo de colocar extensão ou tem algum tipo de alergia à cola, à extensão. Então, o Lash para essas clientes que também já deixam se descurvado, o seu mesmo curvado, já tem aquele efeito de rímel. Então, já ajuda muito para quem não gosta de extensão, já faz o lash. Temos maquiagem, então se tiver algum evento, casamento, maquiagem penteada, já faz um combo. O que mais? Temos todas as opções. Também, agora no frio, né, a nossa boca fica rachando, fica toda ressecada. Então, o Nutrigloss vem para uma hidratação profunda ao corpo. Aliás, bem sugestivo, né? Tá chegando o dia dos namorados. E quem é que não quer beijar muito o dia dos namorados? Então, mulherada, bora desatar essas bocas, viu? Bora desatar essas bocas. Exatamente. Nesse mês, né? É o mês do amor, é o mês do dia dos namorados. Mas eu sei que uma coisa que vocês se preocupam não é só com os namorados, mas principalmente com o amor próprio, né? Para a gente cuidar do outro, a gente primeiro precisa se cuidar. A gente precisa se amar, se cuidar, para depois cuidar do outro. Elas me contaram uma história, claro que a gente não vai citar, mas a história foi marcante para mim, de uma cliente de vocês, que ela estava passando por um momento complicado e aí ela conseguiu um novo emprego. Gente, ela desvia o caminho, ela investe 1 hora do dia, dentro de um mês, né? Para fazer a extensão de cílios, para vocês cuidarem. E isso trouxe uma série de transformações na vida dela. Conta um pouquinho o depois. O que veio de transformação na vida dessa cliente depois que vocês começaram a cuidar dela? Então, aquela que vai para São Paulo trabalhar. São muitas. Ela facilita muito o dia a dia dela, porque ela é mãe de 2 crianças e ela trabalha em São Paulo, ela mora em Mogi, trabalha em São Paulo, ela acorda muito cedo, ela acorda, se não me engano, às 3 horas da manhã para trabalhar. Então, assim, imagina, ela acordando às 3 horas da manhã sem sobrancelha, sem cílios, ela já acorda e já tem que correr para trabalhar, volta cansada, com a cara cansada, né? Então, a sobrancelha e os cílios facilitou muito na autoestima dela, porque ela já acorda pronta, ela já acorda se sentindo linda. Então, quando a gente se sente linda, tudo ao nosso redor muda. A gente trata as pessoas melhor, né? A gente trabalha mais feliz. Então, isso afetou muito a autoestima dela também.
no dia a dia dela, ela não precisa mais se preocupar. Ela faz a técnica de mega brasileiro que dura 30 dias ou mais sem manutenção. Então, ela vem uma vez por mês no estúdio, que economiza muito para ela o tempo, né? Porque como ela é mãe e trabalha longe, isso facilita muito para ela. Então, uma vez no mês ela vem ao estúdio e isso poupa muito o tempo dela. Ela consegue se organizar direito para deixar as crianças com alguém, para sair do trabalho, já vir direto. E aí ela fica aqui um bom tempo. Tem dia que ela sai daqui umas 10h30 da noite, mas a gente consegue atender ela e isso transformou a vida dela. Não fica mais sem os filhos. Agora ela também quer transformar a micropigmentação dela, quer despigmentar e fazer outra técnica mais natural. Então, assim, ela não fica mais sem. Teve um boom, acho que até quando vocês fizeram o curso, teve um boom, todo mundo queria fazer micropigmentação. Nossa, foi uma febre, todo mundo. E nessa febre, teve muita coisa errada, né? Teve muita profissional sem preparação que acabou mexendo com o rosto, com o olhar, com a informação que a gente transmite. E eu sei de muitas mulheres que a autoestima foi lá embaixo por uma micropigmentação mal feita. E vocês trazem agora uma técnica revolucionária que resolve isso, né? Que é a despigmentação dessa sobrancelha. A gente falou um pouquinho ontem sobre isso, né? Mas eu quero que vocês voltem a falar. Como é que funciona esse processo de despigmentação? Quanto tempo dura? Como é que funciona esse processo? E o que traz de benefício? A gente consegue tirar tudo o que foi feito de errado? Então, tudo depende de cada caso de clientes, né? Mas é um procedimento bem rápido, ele dura em torno de 40 minutos, a gente fazendo aqui no estúdio. Usamos anestésico, então a gente não vai sentir dor. E na primeira sessão, esse procedimento ele é feito em sessões, e o número de sessões vai depender da quantidade de pigmento que tem naquela pele, naquela sobrancelha, se está muito saturada, se não está. Depende do resultado que a cliente quer atingir também. Às vezes ela quer tirar só um pouquinho porque a cor está verde ou está muito cinza, então ela quer só neutralizar essa cor e vir com uma outra micropigmentação por cima, ou ela quer retirar a maioria do pigmento para ficar sem, ou para fazer uma técnica um pouquinho mais natural. Então, tudo vai depender do resultado que a cliente quer. Antes de começar as sessões e o procedimento, a gente sempre conversa, a gente é muito transparente em relação ao resultado que essa cliente vai conseguir atingir. Então, assim, é um procedimento feito em sessões e cada cliente é um caso, e aí não dá para a gente determinar o número de sessões que vai precisar, mas na primeira sessão a gente já consegue ver uma diferença, porque a pele já expulsa muito pigmento, a gente faz essa despigmentação através de um ácido despigmentante, e aí a gente usa um Dermapen, que vai fazer um microagulhamento nas sobrancelhas, e aí a pele vai expulsando o pigmento durante o procedimento. Esse ácido ele vai agir durante um mês dentro do corpo, e aí pode ser que durante esse tempo a cliente vai limpar a sobrancelha e vai ver que está saindo pigmento ainda, é totalmente normal. Tem que ter alguns cuidados especiais, não pode usar maquiagem durante 7 dias, não pode pegar sol, mas são cuidados assim, bem tranquilos e a gente já consegue ver o resultado na primeira sessão, a gente já consegue ver uma diferença, por mais que seja mínima, e aí tudo vai depender de como aquela pele vai reagir após a sessão, né? Mas geralmente a gente não passa de 5 sessões e já consegue fazer uma nova micropigmentação por cima, resultado melhor. Então tem uma luz no fim do túnel, dá para resolver esse problema. Ai, graças a Deus. Porque eu vejo realmente que tem muitas mulheres hoje que sofrem, né? Fizeram, se arrependem, não tem como... porque não é uma maquiagem que você tira, né? Fica no seu corpo, fica no seu rosto, né? O que é mais difícil ainda. Bom, não contente em fazer tudo isso pelas suas clientes, vocês ainda transformam vidas de outras profissionais. Gente, essas duas meninas são educadoras. Conta pra mim essa experiência, quais são os cursos que vocês ministram, como é que funciona isso? Hoje trabalhamos na escola e formamos, a maioria dos nossos cursos são de lá, e damos aulas de design de sobrancelha.
Então a gente divide ou na parte da manhã e às vezes na parte da noite para o estúdio não ficar sozinho, né? Então a gente dividir essa carga horária. E assim, começou porque a gente sempre teve o desejo de crescer, né? De fazer, de ministrar o curso. Só que não era nem sobre sobrancelha, era mais cílios, né? Sobre a técnica nova que a gente faz. Mas, enfim, Deus sabe de tudo e Deus tocou a gente na área só do design de sobrancelha. Então, já formamos já 3 turmas, 4 turmas, cada uma. E, então, é mais de 10, de 15 profissionais aí na área agora. E a gente pretende fazer um pouquinho mais, né? Além do design, ministrar outros tipos de técnica, outros tipos de como maquiagem. A gente tem essa vontade, só que tem que tudo estar organizado na nossa vida antes de iniciar uma nova fase. Eu ministro aula de despigmentação também lá na Faculdade de Estética, de micropigmentação. E dentro da área de design de sobrancelhas, a gente ministra 2 outras técnicas de sobrancelhas, que são o brow lamination e a reconstrução de sobrancelhas. E foi muito legal quando a gente recebeu a proposta para dar aula lá, porque a gente sempre foi fã da escola, a maioria dos nossos cursos são de lá, só maquiagem e penteado que não, de resto é tudo de lá. A gente ama muito a escola, a gente ama a dona da escola também. E aí, quando ela ofereceu essa oportunidade pra gente, foi muito de Deus, porque foi em outubro do ano passado que ela ofereceu essa oportunidade e ela não excluiu nenhuma das duas, né? Isso que foi bom, porque só que eram as duas, uma vai dar de manhã, outra vai dar de noite. E ela falou isso em outubro, ofereceu pra gente em outubro. E em novembro do ano passado eu saí do CLT. Então, assim, Deus nunca desamparar a gente, né? E essa oportunidade foi assim, nossa, explodiu nossa mente, porque a gente nunca tinha tido contato, teve essa confiança, ela enxergou esse potencial na gente de oferecer essa oportunidade, né? E assim, a partir do primeiro dia que a gente deu aula, a gente falou, nossa, a gente nasceu pra isso. A gente só treinava, né, na frente do espelho, né? Fingia, fazia a aula só na cabeça, mas quando foi na primeira aula, a nossa reação foi a mesma, tipo, nossa, né? Esse momento é para a gente ensinar, né? Porque além de transformar a vida das nossas clientes, a gente quer também passar o nosso conhecimento para outras pessoas que têm esse mesmo desejo, essa mesma paixão sobre as áreas da área da beleza, né? Então, é gratificante, é muito eu vou começar a chorar. Chega na última aula e elas, tipo, falam, nossa, eu achava que era difícil, além dos conteúdos do curso que você passou, você passa coisa a mais, posição de foto, não sei o que, passa dicas, e eu passo muito, tipo, os erros que eu cometi, eu falo assim, não faça a mesma coisa. Então, é muito importante a gente não ser egoísta nessa parte. Ainda mais que a gente tem um plano assim de daqui 5, 10 anos de envolver mais pessoas. Então, é muito bom saber que Deus está usando nós através das aulas também. Conhecendo um pouquinho vocês, eu acredito que daqui a um tempinho, quando a dona Giovana estiver aposentada, né? Vocês serão as Giovaninhas por aí. Porque quando a gente se envolve com ensinar o outro, a gente aprende muito mais do que a gente ensina. E conhecendo vocês duas, vocês não param de estudar. Vocês vão querer sempre estudar mais para ensinar mais e melhor. Então, o céu é o limite para essas duas aí. O céu é o limite para essas duas. Vocês vão crescer muito, 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 muito. Em nome de Jesus, exatamente por essa garra. Né? Não é só, não, elas vão crescer porque vão dar sorte. Não, é pela garra, é pela determinação, é pela força, é pela vontade de aprender. E o ensinar, ele é um dom divino. Porque vocês com certeza fazem diferença na vida dessas mulheres que vocês ensinam, né? Dessas suas alunas aí.
Quase 50 minutos. Eu já fico olhando o tempo, porque eu não posso perder essa live. Tenho que deixar essa live gravada. Vamos lá. Planos. Eu já sei, né? Mas planos. Onde é que o estúdio de vocês, o estúdio Twins, onde é que as gêmeas estarão daqui 5, 10 anos? Onde a gente vai ver vocês daqui pra frente? A gente quer no Brasil todo. A gente quer ser no Brasil, o maior estúdio de beleza do Brasil, se possível, do mundo. A gente quer ser referência justamente por isso, não só por ser reconhecida na área, mas a gente quer abranger o máximo de pessoas possível, a gente quer que as pessoas conheçam a nossa história, a gente quer levar o nosso propósito para as pessoas, a gente quer transformar vidas, né? Então, nunca é só sobre sobrancelha e cílios, a gente quer transformar a vida das pessoas, então queremos ser reconhecida no Brasil todo para isso, para a gente poder alcançar a vida das mulheres aí, aumentar a autoestima aí das mulheres, fazer com que elas se amem, né? E levar o propósito de Deus, que é esse. É o mais importante, é o que nos faz seguir em frente, não desistir. Então, daqui a 5 anos eu quero estar com várias funcionárias. Quero realizar muitos sonhos pessoal, né? Particularmente através do estudo. Então, igual eu e a Gêmea brinca, a gente não tem o plano B. Esse é o plano A e esse é o que vai dar certo. É o que vai acontecer, exatamente. Não é tentar até dar certo, né? Não é tentar, se der certo, deu. Não, é fazer dar certo. Tem que fazer dar certo e acabou. E vocês vão fazer dar certo. Não tem outra alternativa. Tem que fazer dar certo. Tem que fazer dar certo. Olhem depois, sigam o Instagram delas, que elas dão dicas, né? De estilo, dão dicas. Eu andei vendo algumas dicas que elas deram e me surgiu algo agora. Os cursos que vocês fizeram foram todos presenciais, certo? Vocês estão crescendo e se desenvolvendo muito no Instagram, ou seja, no online. Tá faltando as dicas de maquiagem de vocês no Instagram de vocês. Tá faltando a aulinha de maquiagem de vocês pra gente aprender. Por exemplo, hoje é que eu coloquei um filtro, tá? Mas eu tô cheia de sardas, né? Herança do meu pai, mas a idade piora. Por que não começar a dar dicas, né? Essa semana eu vi um vídeo de vocês, dicas de como esconder, né, as acnes, mas investir mais nisso. Como é que vocês se percebem, se olham ou sentem esse ensinar através do Instagram, ensinar através do online? Como que é isso para vocês? Vocês gostam, não gostam? A gente ama. A gente ama. E a gente recebe cobrança de cliente pedindo pra gente fazer um curso online, um curso presencial, um curso VIP de maquiagem. Então, a gente tem essa cobrança e a gente quer dar esse passo. Então, eu acho que o Instagram já é um ótimo primeiro passo para começar a caminhar, né? Mas que a gente possa concluir, né? Fazer online e fazer presencial. Quem sabe, já vai pro radar da mentora aqui, né? Os cursos e quem sabe logo, logo, o canal do YouTube de vocês. Nossa! Desafio lançado ao vivo, hein? Desafio lançado ao vivo tem que ser cumprido. Próximo passo, a gente vai fazer, de repente, montar o canal do YouTube de vocês. Porque a gente é ansiosa, né? Então a gente vai abrir hoje o canal. A gente vai montar o canal. Vou falar o tema do vídeo. Não precisa. Esqueceram que a gente gravou a entrevista toda ontem? O material a gente já tem. É só fazer acontecer. Que quando você fazia também mentorias, que falaram para você, lançaram desafios para você gravar em locais públicos, fazer um vídeo pro seu canal do YouTube, agora é a gente, ó. Pronto, agora é vocês, desafio lançado. Vocês acham que eu vou apanhar sozinha? Não, eu carrego vocês junto. Não tem isso, não. É gostoso a gente crescer. Ninguém cresce sozinho, né? A gente tem que crescer junto. Faltam 5 minutos. Agora, essa semana, eu sei que vocês estão
com parcerias que explodiram as parcerias de vocês e vocês estão com promoções. Usa esses últimos minutinhos. Conta como é que estão essas promoções, essas parcerias para o Dia dos Namorados aí no estúdio. Estamos com um sorteio lá no nosso feed, tá? É um sorteio muito legal. Para participar, tem que curtir o nosso post, compartilhar no story, marcar a gente, seguir todas as patrocinadoras lá. O sorteio vai concorrer a uma hidratação de vapor de ozônio no cabelo, vai concorrer a uma cesta de fundir para compartilhar com nós no Dia dos Namorados, vai aqui no nosso estúdio, e também um produtinho, uma vela de massagem corporal e uma fantasia do sex shop que a gente fechou a parceria. Inclusive, temos um cupom de 10% de desconto também na sex shop para vocês. Então, assim, corre lá no nosso feed. Até dia 9. Até dia 9. Para você dar tempo de vir aqui no estúdio, receber seus produtinhos, receber seu presente e ainda fazer o design. Para o dia 12 você sair com seu marido, seu namorado, o seu presente, né? Então tem que dar tempo. Então é só dia 9. Entra lá no nosso perfil que tá todas as regrinhas certinho nos comentários. E assim, tá muito especial, porque eu quero participar desse sorteio. Mentora pode participar? Pode! Ah, então tá bom. Não, porque o marido aqui já começou a me olhar de indireta aqui, que ele gostou dos prêmios, então eu tenho que participar também. Ele vai querer a fantasia, hein? Claro, horas. Afinal de contas, a gente tá com menos de 2 anos de casado, ainda estamos em namoro, lua de mel, né? Eu falei pra ele que até os 50 anos de casado tem que ficar assim esse clima ainda, então tem que investir. Meninas, foi uma alegria estar com vocês esse período aqui, esse tempinho, foi rápido, mas que gostoso contar a história de vocês, né? Que Deus realmente abençoe, continue abençoando, prosperando a vida de vocês. Eu profetizo que o crescimento de vocês vai surpreender e vai mover muitas e muitas outras vidas. Deixa a mensagem de vocês para encerrar. A nossa mensagem é para vocês, mulheres, se cuidarem, se priorizarem, invistam um tempo em vocês, porque não é gasto, tá, gente? É investimento. Não deixem para depois, tá? Separe pelo menos uma vez no mês para vocês se cuidarem, tá? Porque é igual a gente falou durante a live. Quando a gente se cuida, a gente se sente linda, tudo ao nosso redor melhora. A gente trata as pessoas melhor. A gente tem uma alegria maior em trabalhar e fazer as nossas tarefas do dia. Então, se cuidem. E não desista dos seus sonhos. Além de não desistir, coloque tudo nas mãos do Senhor, que Ele cumprirá o desejo do seu coração. Como ele fez com a gente, ele não une vidas, ele une propósitos. E a pessoa certa da tua vida vai também surgir para te dar um empurrãozinho e te ajudar. Um beijo para vocês, obrigada a todo mundo que esteve aqui. Quem vai assistir depois também, tá bom? E fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Com Deus. Tchau. Tchau.